Começando mais um podcast para você que é provedor de internet, técnico, engenheiro curioso da área. Obrigado você que estava esperando esse conteúdo aqui começar. Recado importantíssimo, galera. Verifica a sua inscrição no canal. Vou dar esse tempinho aí para você, vai lá. Tô esperando. Vai lá, cara, verifica, é facinho, pega o controle, olha pelo celular. É muito comum o YouTube te desinscrever de canais. Não sei o motivo, mas isso acontece. Então, verifica se você ainda está inscrito. Deixa o like nesse vídeo e principalmente enche esse vídeo de comentário, de dúvidas. Isso é muito importante e nos ajuda muito. E nos ajuda também num direcionamento para o próximo conteúdo, porque aí a gente sabe exatamente o que vocês se interessam em saber, tá bom? Então se tiver dúvidas também sobre o nosso bate-papo de hoje, comentem aí e eu chamo o Arley pra gente falar mais sobre. Já que eu tenho o nome dele aqui, deixa eu já chamar meu convidado de hoje, Arley. Tudo bem, Arley? É grande Arleyzão da Zap Telecom. Tudo jóia, Thalisson. Tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Como é que tá? Hoje a gente vai falar de um assunto que você entende muito pouco, que é sobre data center. Ih, tô ferrado, né? Quase nada, né? A gente vai falar um pouco sobre a nova era dos data centers regionais, né? Tivemos os provedores regionais, será que nós vamos ver um boom de data centers regionais também? Já, antes mesmo, vou fazer minha primeira pergunta, Arley. O pessoal já conhece você, mas para quem caiu de paraquedas nesse vídeo, quem é o Arley da Zap Telecom? Sim, tudo bem, pessoal? Sou o Arley, sou da Zap Telecom, sou CTO da Zap. Lá na Zap nós somos uma operadora de trânsito, a gente entrega link dedicado, trânsito IP, tudo isso para os nossos clientes. E também somos um data center, tá? Nós somos um data center Edge, para até 150 racks. Somos um Pix, também aqui em São Paulo. E a gente provê uma série de recursos, colocation, cross-connection, trânsito e tudo mais, né? E eu trabalho já na área aproximadamente há 30 anos, sempre na área de telecom, sempre voltado para isso. E vamos compartilhar aqui o máximo de informação que a gente tem para ajudar aí o desenvolvimento da internet no Brasil. É isso que a gente sempre preza aqui, o desenvolvimento da internet, o desenvolvimento da tecnologia de uma forma geral. E vamos lá, vamos discutir, vamos falar a respeito. Bora lá. Arley, cara, o que caracteriza um data center regional e por que eles têm tomado tanta força nos últimos anos, cara? Hoje, nesse trajeto que eu faço aqui de Carapicuíba até Sorocaba, aqui onde eu moro, eu passo por uns 3, 4 data centers que não existiam, mas apareceram rapidamente. Rapidamente. Né? Bom, hoje em dia, nós estamos no boom dos data centers no mundo, isso não é uma característica do Brasil, tá? Então, o mundo está acontecendo isso. Com a digitalização de quase tudo, tá? Hoje quase tudo é digital, quase tudo depende de tecnologia. A entrada da IA, né, nos últimos anos tá pedindo uma demanda muito grande de data center, tá? Esses que você passa na estrada, tudo que tem aí espalhados aqui em São Paulo, são os data centers que a gente chama de hyperscale, né? Ou seja, são os data centers de grande porte. São data centers de 5.000, 10.000 racks, cara. Então, assim, são coisas muito grandes, onde as grandes produtoras de conteúdo, né, ou as grandes desenvolvedoras de serviço de IA também agora que estão entrando no Brasil aí, aos montes, eles vão construindo esses data centers gigantes, tá, para armazenar e guardar, né, o conteúdo que eles entregam para o usuário final, né, ou para as empresas, seja lá o que for. Mas eles vão armazenando isso nesses data centers hyperscale, né? E quando você fala de data center regional, tá? Qualquer um pode ser considerado regional, tá? Mas a gente tem, por quê? Porque ele sempre vai estar numa região, vai atender aquela região também. Mas os hyperscale, eles abrangem uma região muito maior, uma área muito maior de atuação. Então, para isso, entram os data centers que a gente chama de edge, que são data centers menores, tá? Com algumas centenas de racks, que ele é usado para distribuir o conteúdo numa região menor,
né? Então você vai ter lá o hyperscale, que assim, qualquer data center ele atende o mundo inteiro, ele está limitado ao mundo, tá? Sempre assim. Mas hoje com a entrada com a busca da latência menor, estão sendo criados os data centers edge e sendo espalhados isso, né, para atender regiões menores. Então o hyperscale vem com todo o conteúdo. Esse conteúdo ele é distribuído para os menores e para atender nessa região onde ele se encontra. E, por consequência, a latência diminui para o usuário final, a qualidade melhora, enfim, tudo isso melhora. E as indústrias, né, e as empresas, né, também estão procurando data centers hoje para colocar o seu conteúdo num lugar que seja protegido, que tenha controle de umidade e temperatura, proteção de energia, segurança, tudo uma série de requisitos. Tá? Mas basicamente é essa a transformação que vai acontecendo no mundo com a adição de tanto data center novo no mercado. Você falou em relação à latência, né, que isso impacta diretamente ali no usuário final. Todo o conteúdo ele está ali justamente só por esse motivo, para ajudar na latência do usuário final? Ele tem algum propósito? Tem algum conteúdo que pode estar ali dentro daquele data center que não necessariamente está ali para impactar na latência do usuário, mas por alguma estratégia ou do conteúdo ou Sim. de quem está ali? Nem todo conteúdo requer latência, quanto menor a latência melhor, tá? Por exemplo, uma IA, por exemplo. A IA, ela num primeiro momento hoje, tá? Ela não requer uma latência extremamente rápida, porque a IA ela tem outros fatores e não só a rede, né? Ela também tem o processamento. Então, a IA hoje ela requer um processamento pesadíssimo para responder rápido, mas ela não responde em milissegundos, microsegundos, né? Ela pode começar a responder nesse tempo, e só que ela tem o tempo de te entregar o conteúdo e no meio do caminho ela está pensando. Então isso aí eu acho que eu nem vou entrar muito no detalhe de IA hoje, porque é um assunto para a gente falar muito. Mas se a gente pegar, por exemplo, vídeos, áudios, né? Isso requer uma latência um pouco mais rápida, se você falar de comunicação, ou a pessoa vê um vídeo, vê um conteúdo ao vivo, né? Hoje a gente tem uma latência bem grande. Quando você vê, por exemplo, um jogo de futebol, ele tem já a latência normal da onde ele está sendo transmitido até chegar na emissora que está transmitindo esse conteúdo, né? Só que, como ela regenera esse sinal e passa para você, isso tem uma latência grande. Então, muitas vezes a gente está vendo um jogo de futebol. Eu falo futebol porque eu acho que é o mais fácil da gente ver. Sai o gol, se você está no rádio é quase instantâneo. Você tem lá um delayzinho muito pequeno, mas é quase instantâneo. Agora, você está com o rádio, você já vê que já saiu o gol, demora uns 4, 5, 6 segundos para aparecer isso na TV. Então, né, às vezes a bola nem está em jogo e já saiu o gol, aí você vai ver a jogada toda, isso acontece. Então, esse é o sentimento da latência, né? Nem todo conteúdo precisa ter latência baixíssima. Mas, o que é o futuro, né, gente? O futuro a gente vai ter aí carros autônomos, nós vamos ter telemedicina, tudo isso. Isso já depende de uma latência um pouco mais agressiva, tá? Porque se ele demorar 1 segundo para tomar uma decisão, pode ser a morte de alguém, pode ser um acidente, pode ser um problema sério. Então é aí que a latência começa a fazer diferença, tá? E você ter data centers espalhados, você diminui bruscamente essa latência. Vou fazer uma pergunta para você que é especialista. Já viajou muito para os Estados Unidos, já pegou muitas estradas dos Estados Unidos de moto e tal. Já. Você sabe que o 4G lá, 5G funciona hoje muito bem, em qualquer lugar, até no deserto tem sinal, né, cara? Mas Sim. O que eu sempre ouço o pessoal reclamar, Lei, que a internet fixa lá ainda é muito ruim. De vários youtubers que eu assisto, fala, cara, eu tenho que ver no lugar que eu vou morar para conseguir upar os vídeos, a internet é muito ruim, enfim. Sim. Como que funciona então, Arley? Por que funciona tão bem os carros da Tesla? Por que funciona tão bem as coisas autônomas, se ainda a internet deles acaba sendo muito ruim? É presença de data center que eles têm? Então, não necessariamente, tá? Vamos lá. Se a gente falar de Estados Unidos é o país que mais... Eu só comentei isso, desculpa interromper. Sim. Eu só comentei isso porque você falou que isso também vai depender para os carros
autônomo, sim. Para tomar uma certa decisão. Exatamente, e tal, né? também vai. Né? Hoje a Tesla, ela tem uma facilidade, né, dela ter uma rede própria. Né? Você fala, putz, mas a rede de satélites ela é lenta, né? Ela tem uma latência alta. Sim, ela tem uma latência alta. Porém, os carros autônomos, além de precisar de uma latência rápida de tomar decisão, ele já tem uma IA dentro dele já para tomar esse tipo de ação. Né? Ele não pode depender 100% de rede, né? Mas ele tem de depender de rede por causa de localização, porque outros fatores que nem existem ainda que vão existir, que a gente não sabe ainda. Tá? Então, a internet lá ela é ruim, tá? E é ruim mesmo, tá, gente? A internet lá fora é ruim. Muitas vezes a gente reclama da internet no Brasil, mas a internet no Brasil é uma das melhores do mundo, sim, literalmente, tá? E é mesmo, tá? É culpa dos provedores mesmo. Os provedores fazem o negócio ficar muito bom. E a concorrência faz com que isso seja dessa forma, tá? A gente tem muito provedor no Brasil. A característica do Brasil é ter muito provedor. Né? Nós temos hoje aí mais de 20 mil só com SCM, só registrados na Anatel. Então, o fato de ter essa concorrência toda, a qualidade sempre vai ser muito boa. Agora lá não, lá você vai ter poucas operadoras, né? Tem umas centenas lá, algo nesse sentido. Então, você não tem aquela, apesar de ter concorrência, não é aquela concorrência absurda, tá? Aí, voltando um pouco no assunto dos carros da Tesla que são autônomos e tudo mais. Ele tem todo o mapa, tudo que ele precisa localmente. Como isso nos Estados Unidos já é bem debugado, já é bem resolvido, ele guarda tudo isso no próprio carro, né? Ele tem toda essa informação no carro, né? Sensoriamento, tudo isso. E isso tem que ser extremamente rápido mesmo. Só que outros tipos de atualização, de localização, de tudo mais, que ele tem que jogar isso na rede. Que hoje a gente basicamente tem poucos veículos lá nos Estados Unidos que são autônomos. Tem poucos, tá? A tendência é aumentar. Quando isso aumentar, não sei se vocês lembram daquele filme O Eu, Robô, né? Naquele filme você tem os carros autônomos lá. E se você lembrar de algumas imagens, tem lá os carros passando, cruzando. Isso tudo é muito... é muito sensível. Então, se algum atrasar 2 milissegundos, pode ser que vai bater no outro. Então, assim, óbvio que aquilo ali é um extremo, mas quem sabe se não vai ser assim no futuro? Quem sabe, né? A gente não sabe. Mas nós precisamos estar aqui para ajudar. Com certeza, com certeza. Entendeu? É isso. Tenho muita vontade de viajar para a China. Deve ser bem Assisto interessante. muitos vídeos lá e vejo a galera mostrando tanta tecnologia, tanta coisa avançada. Exato. E tudo chega muito rápido, né? Chega muito rápido, né? Que loucura. Arley, o nosso público hoje ele é composto de provedores regionais de todo o Brasil, que vocês atendem, inclusive, né? Muitos deles. E vocês atendem outras empresas também, que fazem o colocation lá com vocês. Seja Sim. banco, mercado, enfim, uma empresa que tem essa necessidade, Sim. né? O provedor de internet hoje, ele se sente ainda muito inseguro em montar um data center, em ter uma própria infraestrutura, ou seja, por medo, ou seja, talvez, o que eu vou fazer com uma estrutura dessa daqui? Sim. Existe um momento específico, cara, você tem a grana, você já está no mercado. Esse é o momento de você embarcar nessa nova era também. Essa é a pergunta. Existe um momento que o provedor possa estar preparado para partir para um data center, para ser um data center? Legal, excelente pergunta. Nós da Zap, né, eu e o Fausto, né, que a gente está sempre lá discutindo para onde a gente vai, né, aquelas 3 perguntas, né? De onde viemos, onde estamos, para onde vamos, né? Então essas 3 perguntas a gente sempre precisa fazer, né, como empresários, né? Não tem jeito. A gente já vem discutindo, a gente já vem querendo montar data center há mais de 5 anos. Porque nós sempre achamos que TI é o futuro, né? A rede, ela é valiosa, ela é importante, mas eu entendo que o futuro da rede é o Wi-Fi, tá? Eu entendo dessa forma. E não só rede, a energia elétrica também eu entendo que o futuro é o Wi-Fi. Não existe fio mais. Eu acho que fio é um negócio que... Né, aqui, assim, se a gente olhar aqui na frente, aqui, tem fio pra caramba aqui. Eu acho isso muito ruim, né? Eu sou daquele que
eu queria comprar uma TV em algum lugar, pegar ela, só pendurar e já ligar ela, já funcionar, né? Então, sem precisar de cabo, sem precisar de antena, sem precisar de nada. Então, eu tenho essa esperança ainda, eu acho que esse é um dos futuros que nós temos. Então, eu entendo que data center é uma coisa que já é realidade, tá? Porém, então é só construir data center e eu vou ganhar dinheiro? Não necessariamente. Precisa fazer um estudo local, regional ali, aí que vem o termo do data center regional. Ele precisa fazer um estudo na região, entender quantas empresas existem, se elas têm necessidade daquilo, densidade populacional, tem uma série de números para fazer, né, ou para calcular, para ver se vale a pena você construir um data center de 10, de 20, de 1000 racks. Tá? Então, isso é fácil, gente? Não é fácil. Não é fácil. A ZAP está aqui em São Paulo. Eu vou dizer que é menos difícil. Apesar de ter muita concorrência aqui a São Paulo precisa de mais e de mais e de mais. São Paulo precisa de mais data centers ainda. Esses grandes estão aparecendo aí, ainda é pouco, ainda precisa de mais. Porém, é cultura, né? A gente ainda tem a cultura das empresas terem a salinha de TI dentro da empresa mesmo, né? Ou o CPD, o antigo CPD, mas hoje é a salinha de TI, e a empresa não entende que essa salinha de TI ela é um custo para eles, né? Como eles pagam energia junto com todo o restante, ar-condicionado é junto com todo o restante, ela não fez esse cálculo ainda. A gente está aqui para mostrar esse cálculo. A gente tem lá a nossa planilha, tem até o vídeo que o Fausto fez aí, mostrando a planilha de cálculo, que vocês podem baixar, e fazer esse cálculo, mostrar para o empresário, para o dono da empresa, indústria, né, do agro, que precisa de muita informação guardada, que realmente é um custo para ele, e ele pode baratear isso botando no data center. E realmente, pela média que a gente fez lá, 90% dos casos vai abaixar o preço de manter esse ambiente num outro lugar, e vai aumentar a segurança, vai aumentar a garantia de entrega de estar online, vai aumentar tudo que é em relação à qualidade vai aumentar. Então, a gente precisa fazer esse cálculo, entender a região onde vocês atuam, mais do que vocês, ninguém sabe mais do que eles, onde vocês atuam, e entender se realmente vale a pena construir um ambiente grande, pequeno, médio, mas eu digo, sim, com toda a certeza do mundo, toda a região, todo bairro não digo, mas toda cidade vai precisar de data center, tá? Todos vão precisar. O município lá vai precisar de um data center, porque a informação tem que estar lá dentro, seja ela da prefeitura pública, seja ela de escola, universidade, isso vai precisar ter, né? Então, mas a gente precisa ter o timer de se agora é o momento de construir ou não. E esse time a gente precisa fazer um estudo regional. Precisa conversar com todo mundo, entender se isso é uma necessidade ou mostrar que isso é uma necessidade. Né? Então, você tem de mostrar que aquilo é importante para o empresário, aquilo é importante para o órgão público, aquilo é importante para a região. E aí sim, começar a construir. Não adianta construir e correr atrás. Eu acho que faça um estudo, aí sim, construa, aí vai atrás. Mas faça o estudo antes. Não sai na louca fazendo, porque não é um negócio barato. Ele não é barato de construir, ele não é barato de manter, né? E requer uma cultura, né, de você realmente trabalhar tudo em cima dos processos, você entender tudo que data center precisa, né, as proteções e tudo mais, e seguir algumas cartilhas aí que tem algumas normas no Brasil, né, e tem normas também da TIER, né, a ABDC também está criando aí uma norma para isso. Siga as normas, você não precisa tirar os certificados, porque alguns certificados realmente são muito caros, mas siga as normas de construção, siga as normas de especificação técnica, que você já constrói ele da maneira certa. Porque depois, se tiver equipamento ligado, ter de mexer, putz, aí é bem crítico, Se ele encontrar, ou se achar que isso é muito difícil, é mais fácil ele ir para um data center, então, né? Eu falando do provedor. Também, né? É uma opção, também é uma opção, tá? Ele pode botar aí algum serviço que ele tenha que não pode parar, ele pode usar um data center para isso, porque a possibilidade dele falhar vai ser menor, né? Então, assim, é interessante. E não aposte todos em um só, vai em dois.
põe o seu serviço num data center e o espelho em outro. Então, faça isso também, porque tudo depende do nível de criticidade do serviço que você serve. Pensa que se for um sistema de atendimento médico, putz, isso daí não pode parar nunca. Né? Então, assim, a redundância se torna uma opção, mas isso tudo tem que ser levado em consideração. Tá? Falando um pouco sobre segurança, né? Cara, a gente tem um cilindro aqui atrás de mim de combate a incêndio, tem porta blindada e tal. Isso a gente sabe das seguranças físicas, no próprio data center da Zap mesmo, ar redundante, segurança física e tal, enfim. Mas agora a minha pergunta vai para um outro lado. E quem coloca o conteúdo lá dentro? Nós também, como data centers, nós somos responsáveis por quem está colocando um conteúdo ali. Isso eu pergunto, faz de conta que o cara tá botando um servidor que vai cometer crime, que tem conteúdo infantil, que tem serviços ilegais, por exemplo. Só que a gente não sabe. Sim. Eu só tô vendendo um espaço para ele. Sim. E se der alguma merda, vão bater ali. Vão atrás, né? Sim. Nós somos responsáveis também por isso. Bom, essa é uma excelente pergunta. Bastante pessoas fazem esse tipo de pergunta para nós, tá? O data center, ele é um ambiente de real estate, né? Ou seja, é um ambiente de você alugar, fazer colocation e garantir que tem energia redundante, temperatura controlada e acesso controlado, tá? O data center ele não é responsável pelo conteúdo que está lá dentro, tá? Ele não é corresponsável, porém, isso precisa estar no contrato que o seu o locatário fez com você, né? Então, quando você um cliente seu vai lá e fala, eu quero colocar um equipamento aí dentro do data center, você vai fazer um contrato com ele, lá tem que estar escrito que você não é responsável por isso, tá? E você realmente não é. Porém, se você descobre, tá? Isso também lei se a gente descobre, porque tem alguns crimes que você é obrigado a levantar a mão, né? Então, se você descobre, você realmente precisa pegar e ou desliga o ambiente, ou chama a polícia, ou faz alguma coisa. Então, o data center ele não é corresponsável com o conteúdo que está lá dentro, tá? A não ser que ele seja o dono do conteúdo, né? Então, mas se é de um locatário, né, você não é corresponsável. Porém, alguns crimes, se você descobre que está acontecendo lá, obrigatoriamente você é obrigado a chamar a polícia, a denunciar, tá? É obrigado. Passa a ser cúmplice, né? Exatamente, como qualquer outro crime que a gente descobre na rua, eu descubro que tal pessoa é pedófilo, eu sou obrigado a denunciar ele, né? Porque, vamos lá, primeiro, né, gente, vamos assim, por lei, né? Se eu ignorar e deixar para lá, por lei eu não estou errado, né? Mas, gente, peraí, né? Tem crimes e crimes, né? Apesar de ser crime, qualquer crime a gente deveria denunciar. Sim, sim. Porém, tem crime que, putz, a gente precisa levantar a mão e vamos embora, e vamos fazer. Então, no data center é a mesma coisa. É igual o cara alugar a sua casa e ele faz algo ilegal lá dentro. Se você não sabe, você não é corresponsável, né? Mas no contrato de aluguel está escrito lá que qualquer coisa que ele fizer, está lá que ele não pode fazer um monte de coisa, né? E agora, se você descobrir, aí você tem que denunciar, né, gente? Eu acho que é o mínimo, né? É o mínimo, né? Exatamente. Exatamente. Melhor do que prejudicar até a própria infraestrutura, sair falado. Já pensou mal falado uma notícia numa grande mídia que foi encontrado conteúdo em tal lugar? Então, Exato. Melhor fazer e às vezes, se você receber uma carta da polícia pedindo que quer acessar aquilo ali, a polícia tem o direito de acessar aquilo ali, né? No máximo, você vai lá, você vai avisar o seu locatário e falar, ó, eu recebi isso aqui, tal dia, tal hora, alguém vai estar aqui, né? E esteja também, porque é o seu ambiente, né? É isso, né? Eu acho que é política da boa vizinhança, então, porque às vezes a polícia também está pedindo alguma coisa e não tem problema nenhum, né? Às vezes o cara fala, não tem nada aí, vamos lá. Ele acompanha tudo, né? E tá tudo certo e acabou. Vou fazer uma pergunta de data centers bizarros agora, cara. Bizarros não, às vezes não no lado mal, entendeu? Sim. Do lado, eu já ouvi algumas notícias que a Amazon, ou era a Google, estava afundando alguns data centers no oceano para eles trabalharem no fundo do oceano mesmo.
O mais conhecido aí é o da Microsoft. Eles fizeram lá um cilindro, né? E colocaram no mar, por quê? O maior gasto de um data center é energia elétrica, tá? E temperatura, você precisa de energia para refrigerar, para diminuir essa temperatura. Então eles fazem esse tipo de teste, de validação, porque no papel realmente vale a pena, tá? Mas na vida real não vale muito, porque você vai ter um custo altíssimo de operação, não de energia, aí vem do resto. Né? Qual profissional eu vou tirar esse data center do mar para poder fazer manutenção? Então, existem várias iniciativas desse tipo. Tem data centers em regiões muito frias, né? Mas aí tem o problema da umidade, porque onde tem muito gelo, tem muita umidade. Né? Então, entendi. Você tem uma série de fatores que eles vão fazendo isso, mas o normal, assim, o que é comum e o que é funcional é o que existe hoje. Todo mundo conhece lá aquela caixa. Normalmente você tem um negócio feio até de você ver. Ele é uma caixa, uma indústria, né, que tem um monte de rack lá dentro. Né? Então, e em qualquer lugar, pode ser um lugar quente, lugar frio, é óbvio que lugares mais quentes, mais úmidos, é um pouco mais difícil de você controlar a temperatura. Tá? E assim como em lugares extremamente frios e também vai ser úmido, é difícil de você controlar. Então, qualquer lugar é lugar, basta você adequar, mas esses aí que fogem um pouco do padrão, né? Que é dentro da água, né? Um lugar bom, por exemplo, seria no espaço, eu ia perguntar, num lugar que não batesse sol. Né? Vocês já inventaram de lançar algum? Então, mas um lugar que não batesse sol. Porque se bater o sol diretamente, você tem outros problemas que são as explosões solares. Se existisse algum planeta, alguma lua, alguma coisa, que um lado dela jamais batesse sol, puta, era legal. Porque lá é extremamente frio, né? É extremamente frio, e não teria incidência dos raios solares, que também é um problema para o data center. Né? Também é um outro problema muito grave, né? Caramba. De ter uma explosão solar e vir lá aquele resíduo, né, da explosão solar e bater diretamente no data center e queimar tudo que for equipamento lá dentro. Isso também tem esse risco, existe esse risco. Né? É difícil? É muito difícil, tá? Acontecer. Mas algum dia vai acontecer. Tem um risco. Né? Por isso que vocês têm a gaiola de Faraday. Né? Faraday, exatamente. Nosso data center foi construído com uma gaiola de Faraday em volta, que é aquele negócio, a gente minimiza o risco. Mas depende da pancada, é difícil segurar, porque... Faraday. 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 Tá? Exatamente, Faraday. O dia do quê? Da explosão? Não tem nada então, a ver. Depende do tamanho da eu tô treinando explosão. meu inglês agora, o que é o fire, entendeu? Tá. Eu entendi Faraday, tipo dia do fogo. Não, mas Faraday, não. Faraday é o sobrenome do Michael Faraday, tá? Tá. Olha, eu vendo inglês em tudo agora, tá aprendendo? Galera, ó. Então, o Michael Faraday, ele foi o cara que desenvolveu esse estudo aí de gaiola para proteger contra choque... choque não, onda eletromagnética. Ele é o cara que construiu os capacitores, que são os equipamentos, os dispositivos que armazenam energia, que não é bateria, tem um capacitor também. Para quem não sabe, se olhar um circuito eletrônico, é um componente redondinho assim. Ele chama capacitor. Tanto é que a unidade de medida dele chama Faraday também. Caramba! Então você compra capacitor de 10 microfaraday, milifaraday. Então é a unidade de medida de armazenamento de energia também. E aí ele criou essa gaiola. Então, se tiver explosão solar, ele vai mandar para cá uma nuvem de radiofrequência. Então, a gaiola de Faraday protege isso, mas dependendo da força dessa nuvem, dessa descarga, às vezes também não suporta. Tá? Então, assim, tem a nossa atmosfera também protege a gente. Também boa parte se perde na atmosfera. Mas, enfim, a gente está falando do Sol, que é um negócio desse tamanho, para a Terra, que é um negócio desse tamanhozinho. Então, né, a gente tem que entender que depende do que vier, nada vai segurar. Né? Mas a gente constrói mesmo assim
para proteger do dia a dia, porque acontece, né? Passou uma fase aí, acho que foi em maio desse ano, abril. Quimicamente pode acontecer, tipo assim, uma explosão numa guerra, ter essa mesma... Talvez, não vou dizer a mesma potência que o Sol, né? Mas causar essa mesma... Sim, todo mundo já viu algum filme que tinha uma bomba que eles chamam de PM, que é pulso eletromagnético. Que é exatamente isso, tá? Você vai lá, essa bomba explode e tudo que é eletrônico queima, né? Isso existe, tá? Existe assim, existe o estudo, a bomba não existe ainda, tá? Eu nunca ouvi falar que essa bomba existe. Mas o estudo existe e sabe que é possível, né? E tudo que o homem... Ele sonha, né? Ele planeja, ele vai fazer em algum momento, tá? Então esse é o tipo de uma bomba limpa, vamos falar assim, né? Você quer deixar aquela região nas trevas, é só explodir a bomba eletromagnética, vai cair qualquer dispositivo eletrônico vai parar de funcionar, a energia elétrica vai parar de funcionar, você volta para as trevas. Né? Que loucura, isso no papel é assim que funciona, mas né, eu nunca ouvi dizer que essa bomba existe ainda. Tá? Entendi. O que você acha daqueles data centers submerger, sabe? Aqueles que a gente vai na Futuricom, por exemplo, e vê, geralmente nada muito grande, sim, algo de 1,5 por 1,5, e eles mergulham direto as placas dentro desses data centers, sim, submergidos, sabe? Isso aí, tem gente que chama de data center, eu encaro mais isso como um hack líquido, né? Porque assim, você tem várias formas de você ver. Quando você fala de micro data center, válido, né? A gente pode falar que qualquer hack pode ser um data center, sim, qualquer hack pode ser um data center, só que ele depende das coisas externas. Né? Então esse cara aí, que você submerge placas, servidores, submerge equipamentos, né, de uma forma geral, tem aquele líquido que é especial para isso, que ele não conduz, né, energia, e ele é feito para refrigerar o ambiente. Né? Então, ele foi criado por causa da refrigeração mesmo. Tá? Existem alguns data centers no mundo que você vai ver assim, a construção dele, fisicamente é muito parecido com qualquer data center, cheio de rack, porém você tem canos e mais canos entrando e saindo, assim que ele é todo líquido dentro, é bem interessante. Tem alguns vídeos na internet aí. Caramba. Que eu vou colocar aqui, vou passar para vocês, eu vou colocar aqui algumas fotos, alguns vídeos do data center desse tipo, são bem interessantes. Eles são feitos para facilitar, né, a troca de calor. Porém, a operação é um pouco mais complexa, né, depende de outras coisas. Aquilo que a gente falou em relação aos data centers submersos. Né? Você tem algo que é muito importante, dispositivos que esquentam muito, requerem muito troca de calor, é uma ótima opção. Tá? Agora, quando você tem um servidor comum, aí assim, se torna você está complicando o que não precisaria ser tão complicado. Tá? Entendi. Porque você vai precisar de uma bomba de ar, você vai precisar de uma bomba de água, perdão, você vai precisar de outros dispositivos para aquilo funcionar. Né? Então, você está trocando um ar-condicionado por uma bomba e um líquido. Né? Você tem que se preocupar com a hidráulica daquilo também, para aquilo não vazar, que se aquilo vazar também, acabou sua refrigeração. Então, você tem outro tipo de preocupação, mas são muito válidos, eu sou a favor disso, mas em ocasiões que necessitam daquela qualidade de refrigeração. Entendi. Cara, pra gente já caminhar aqui já quase pros finalmente, eu vou fazer umas perguntas rápidas, tá mas bom. Antes de entrar para as perguntas rápidas, como você está enxergando o futuro das IAs, cara? E data center, você acredita que hoje a maioria, que você já falou isso no início, né? Sim. Desses novos data center, o pessoal está pensando principalmente em IA? Então, vamos lá. Existe um caminho, assim, algo que está sendo direcionado muito para as IAs privadas. Tá? O que é uma IA privada? Você tem uma IA para a sua empresa. Você não usa uma IA pública, como o ChatGPT, como qualquer outra IA que tem aí no mercado hoje. Tá? Um DeepSeek, coisa do tipo. Você vem e instala dentro de um servidor, tá? Que tem a GPU, claro, né? Você pode usar em servidor sem GPU? Pode, não tem problema. Mas vai ser extremamente lento. Né? Então, com a GPU você ganha um pouco de velocidade. E as IAs privadas, que você treina ela para atender a sua empresa. Então, você pode treinar ela para ela ser um atendente N1, você pode atender ela para ela ser um vendedor que já responde o seu primeiro contato rapidamente.
ela já abre um chamado, enfim, você treina esse cara, tá? E essas IAs privadas, elas requerem normalmente um servidor, tá? Não é uma coisa muito pesada, porque você não vai botar uma IA... hoje você tem modelos de IA aí de trilhões como é que ele... Eu esqueci o termo que ele usa, mas você tem aí os modelos, tá? Então você tem lá bilhões, trilhões ou alguns milhares de informações, tá? Essas que tem trilhões, que são essas grandes, como o ChatGPT e tudo mais, ela responde qualquer coisa para você. Agora você fala assim, pô, a minha empresa, ele é um provedor e eu preciso de um atendimento de primeiro nível para alguém que está ligando aqui, para alguém que está querendo chamar no WhatsApp, eu tenho sintetizador de voz para falar com a pessoa, enfim, eu tenho uma série de coisas aqui, só que a IA tem que tomar decisão para mim. Então eu não preciso de uma IA que abrange tudo, preciso de uma IA que abrange somente o que eu preciso e eu vou treinar ela para ela fazer esse primeiro atendimento, não para resolver meu problema, tá? Ela não vai fazer 100%, mas ela vai fazer o primeiro atendimento, vai abrir o chamado, vai cobrar o seu técnico, enfim, ela pode fazer isso. Isso é um trabalho que não requer tanto conhecimento, mas é mais automação, rapidez, né? Cobrar todo mundo, tá? E aí você requer uma IA menor e por consequência você pode ter um servidor dedicado para você, traz essa IA privada. Então, para mim, os data centers menores, ou Edge, ou esses que os ISPs aí podem construir de até, sei lá, 200, 300 racks, esse tipo de produto, putz, isso aí eu acho que vai bombar daqui a pouco. É o que eu acho. Perfeito. Olha aí, eu vou fazer umas perguntas rápidas aqui. Tá? E você pode responder com uma pergunta... Não, pode responder com uma pergunta, não. Eu vou fazer a pergunta. Aí você responde... Pergunta 1. Bem rápido. Tá bom? Tá bom. Fibra ou rádio? Rádio. Isso é polêmica, Essa é polêmica. Aí, peraí. Rádio. Eu já ia pra outra pergunta, pô. Aí você lançou um rádio. Rádio. Peraí, pô. Rádio. Eu tenho, assim, ó. Agora vai ter que explicar. Qual que é a única diferença que para mim pesa em relação a fibra ou rádio? Capacidade. Ponto. Tá? Se eu não levar em consideração capacidade, rádio é muito superior à fibra. Porque a velocidade é a mesma. A velocidade da luz, mesma coisa. A probabilidade de dar problema é muito menor. Você se preocupa só com duas pontas e não com o meio. Que a fibra você se preocupa com tudo isso. Então, para mim, sempre... De novo, eu já falei aqui no nossa conversa. Para mim, tudo tem que ser Wi-Fi. Tudo. Verdade. Você tudo tem que ser Wi-Fi. Tudo. Então, beleza. Eu gosto muito do rádio também. Latência ou banda? Depende. É difícil, hein? Difícil. Ninguém falou que era fácil. Pois é. Não, é difícil assim. Eu tenho que explicar. Claro, não é uma resposta rápida. Quando eu falo difícil, não é uma resposta rápida. Eu dependo de latência, tudo depende de que a informação chega imediatamente para mim. Eu dependo de banda quando eu tenho uma massa muito grande de dados para transferir de um lado para o outro. Então, assim, depende. Tá bom. Depende. Edge Computing. Isso. É o futuro ou já é o presente? Bom, como sendo a Zap, já é o presente. Eu tenho um data center Edge que é justamente para atender esse tipo de demanda. Perfeito. Um erro comum dos provedores. Bom, vamos lá. Um erro comum dos provedores. Eu entendo que muitos pecam por documentação. Documentação, beleza. Um investimento que nunca se arrepende de fazer. Conhecimento, né? Treinamento, tudo isso você nunca vai perder. Um mito sobre data center. Que é algo que é difícil de você, que você não vai precisar. Você não precisa dele. Você precisa dele o tempo todo. Cara, tem uma pergunta aqui que eu vou até trocar, que era assim, ó, segurança é mais sobre tecnologia ou processos? Mas eu vou tirar o processos. Processos tem a ver, já ali engloba no segurança. Mas aí eu vou reformular. Segurança é mais sobre tecnologia e processos ou pessoas? As duas coisas. Porque hoje a maior quantidade de problema de roubo de informação é alguém que não... É uma pessoa que errou no seu processo. Invasões de roubo de informação são poucos que acontecem, tá? Apesar que acontecem.
Mas a maior parte é por causa de algum erro operacional de um ser humano. Beleza. Um conselho para quem quer profissionalizar a infraestrutura. Cara, é treino, estudem, tá? Eu quero profissionalizar a minha rede, a minha camada lógica da rede. Preciso estudar. Ou capacitar pessoas, né? Ou trazer gente que tem essa capacitação. Preciso melhorar meus processos. Façam cursos desse tipo de coisa. Então, basicamente, sempre vai ser conhecimento. Assim, não tem como fugir. O maior desafio dos provedores, na sua visão, nos próximos anos? É se manter atualizado, cara, porque a tecnologia muda o tempo todo. E os provedores correm atrás disso. É bem complicado isso, é bem complicado. Aí, para a gente finalizar, Tá. defina o data center da ASAP Telecom em uma frase para nós. Cara, eu sinto orgulho de falar isso, mas tecnologicamente dizendo, é o data center mais moderno do mundo. Massa, é isso aí. Aí, cara, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, o seu tempo, a sua disponibilidade. Quero saber se você quer mandar um recado aí pra galera, um recado mais direto para eles. Cara, gente, falem com a gente, deixem suas perguntas aqui, procurem a gente, vão lá visitar nosso data center, ele está aberto para todo mundo, é só você agendar conosco, nós fazemos uma visita guiada, conheça nossos produtos, entre no nosso site, a gente vende link dedicado, trânsito IP, transporte, nós temos data center, nós temos uma série de produtos que podem ajudar você a melhorar o seu provedor mesmo. Eu preciso de um recurso que eu posso trabalhar junto com a ASAP para fazer uma parceria para a gente ter um produto desenhado e todo mundo ganhar. A gente está aberto a esse tipo de conversa. Então procure a gente, fale conosco e deixem sua mensagem aqui. Vamos tentar responder da melhor forma possível. Isso aí, pessoal. Recado está dado, temos um QR Code na tela, link na descrição do vídeo para vocês entrarem em contato com a ASAP Telecom. Não deixem de entrar em contato, tá bom? Muito obrigado você que assistiu esse conteúdo até aqui. Eu reforço, deixa o like, confere a sua inscrição e deixa um comentário legal aqui, cara. Se você tem mais dúvidas sobre data center, comenta aí que eu prometo para vocês que eu sento com o Arley aqui de novo e trago ele para responder para vocês, tá bom? Beijo, um abraço no coração de cada um de vocês. Pra geralzona aqui, ó. Até mais, Valeu, gente. Tchau, Valeu. tchau.